Olá, povo de Deus, olá, família. Evangelizar é nossa missão. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós. Hoje, terça-feira, dia 27 de setembro de 2022, nós estamos na 26ª semana do tempo comum. O evangelho que nós vamos meditar hoje está em Lucas, no capítulo 9, os versículos é do 51 ao 56. E aqui quem vos fala é o vosso irmão amado em Cristo Jesus, Edivânio Cardoso. Eu já quero nesse momento aí convidar você, meu irmão, você, minha irmã, que nos escuta pela nossa página no Facebook, Evangelizar Nossa Missão, que nos ouve pelo nosso canal no YouTube também, Evangelizar é Nossa Missão, que nos ouve pelas linhas de transmissões, pelo WhatsApp, pelo Instagram, pelo Telegram, pelas nossas rádios parceiras aí e que também nos ouve aqui no Brasil e no exterior. Que nós possamos, nesse momento, já ir preparando o nosso coração para a chegada daquilo que mora em nós, o Espírito Santo de Deus. Que possamos mesmo, nesse momento, já ir preparando o nosso coração para que ele possa fazer sua morada. Mas para isso, nós também pedimos a graça do nosso Deus para que possamos nos marcar como sinal de cristão, como sinal do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos reunidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e também a nossa mãe. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, estava chegando o tempo de Jesus ser levado para o céu. Então, ele tomou a firme decisão de partir para Jerusalém e enviou mensageiros à sua frente. Estes puseram-se a caminho e entraram num povoado de samaritanos para conseguir alojamento para Jesus. Mas os samaritanos não receberam, porque Jesus dava a impressão de que quem se dirigia para Jerusalém. Vendo isso, os discípulos Tiago e João disseram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para acabar com eles? Jesus, porém, voltou-se e os repreendeu, e partiram para outro povoado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, vocês que aí do outro lado, está nos ouvindo nesse dia, nessa terça-feira maravilhosa, a qual o Senhor preparou para nós, nesse 26º, sexta semana do tempo comum, o que o Evangelho hoje traz para a nossa reflexão. Aqui nós vamos entender que Jesus ele vai para Jerusalém. O texto narra que, o texto de Lucas vai narrar que Jesus ele está indo para Jerusalém. Mas entre Jerusalém ali existia a Samaria, A Samaria onde tinha um povo samaritano a qual não se dava muito bem com os judeus. Eram pessoas pagãs que não se davam muito bem com os judeus. E aí então, quando Jesus envia dois discípulos, Tiago e João, Tiago e João, eles vão até lá e infelizmente naquele tempo, naquele momento, eles vão ser expulsos daquela cidade, vão sair daquela cidade como não bem aceito por eles. E então eles vão até Jesus e vai dizer: Senhor, queres que nós mandemos descer fogo no céu? Vejamos aqui a autoridade desses discípulos diante de Jesus. Jesus vai repreender e vai partir para outro povoado. Então, aqui nós vamos ver que Jesus, ele inicia o seu caminho para Jerusalém, é claro, Então, nessa caminhada, nessa viagem aqui,
qual é a apresentação de Lucas nesse evangelho? A pedagogia de Jesus, que vai indicando o caminho para aqueles que querem unir-se a ele. Então Jesus ele não quer que as pessoas fiquem distantes, não querem separar, ele quer que as pessoas unem-se a ele. Então, nós vemos que por ele, muitas vezes, né, até mesmo ter ali os conflitos entre os povos, os samaritanos e os judeus, Jesus ele vai ter que passar aí por um outro caminho, ir para um outro povoado, porque para aquele tempo, para aquele momento, o povo ali ainda não aceitava. Então, aqueles que não querem mudar o rumo da história, eles vão ficar para trás. Por enquanto, nem os samaritanos entendem que Jesus vai, né, a Jerusalém para salvá-los. O entendimento, a compreensão deles eram diferentes, mas os discípulos não imaginam que a Samaria será um dos primeiros lugares que eles evangelizarão ao sair de Jerusalém. Então, Jesus está aqui partindo para preparar, porque ela seria o caminho da libertação. Então, quando Jesus faz esse percurso indo a Jerusalém, ele ali não quer chamar a atenção de ninguém, simplesmente ele quer que as pessoas se salvem, se libertem da prisão do pecado. Então, Jesus ele vai para Jerusalém, e quando ali Jesus vai para Jerusalém, ele também prepara os seus discípulos para que os discípulos aí então, após a partida de Jesus, após a subida de Jesus para o céu, os discípulos então vão voltar e vão passar por aquele caminho evangelizando na Samaria. Amados irmãos e irmãs, como esse pequeno texto é muito rico para nós. Talvez hoje a sua caminhada seja assim. Talvez você tenha partido para o lugar que muitas vezes ali você não foi recebido, mas você retorna àquele lugar de novo e você percebe que ali é o lugar onde que você tem que evangelizar. É ali é o lugar onde que você tem que falar de Deus para aquelas pessoas. Então hoje, você, nós somos convidados. Esse evangelho hoje é desafiador para nós também, assim como foi para os discípulos. Nós não temos que escolher os lugares aonde queremos ir, mas deixar que o próprio Senhor nos conduza através do Espírito Santo para que possamos ir a lugares aonde Ele quer que iremos. Assim também quando aconteceu com Jonas. Jonas não queria ir para Nínive evangelizar, ele queria ir para Neftali, mas lá não era o local dele, era Nínive. E assim também, muitas vezes nós queremos escolher os lugares que talvez sejam mais fáceis, o lugar mais calmo, mas não é dessa forma. Então, o Evangelho hoje é desafiador. O Evangelho nos leva nessa dimensão de ir aos lugares aonde que o Senhor quer que nós iremos. Não importa que seja no hospital, seja numa casa de idosos, não importa até mesmo se for numa cadeia, mas aonde o Espírito Santo nos levar, nós temos que ser obedientes à palavra e fazer a vontade daquele que nos enviou, o Cristo Jesus. Que através desse evangelho de hoje, dessa mensagem de hoje, fique cravado no nosso coração, que obedientes à palavra do Senhor, sejamos mesmo discípulos, evangelizadores da palavra, aonde o Senhor nos mandar. Sejamos obedientes, sejamos fiéis ao nosso Deus, ao nosso Salvador. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, que para sempre seja louvado. Um forte abraço, meus irmãos. Deus abençoe a cada um e que a Virgem Maria interceda por cada um de vocês. Amém.